Caso Isabela de Oliveira Nardoni. Ana Carolina de Oliveira conheceu Alexandre Alves Nardoni em 1999. Depois que começaram a namorar, aos 17 anos, em 2001, ela engravidou. Mas, por Alexandre querer entrar na faculdade de Direito, não aceitou muito bem a notícia. O namoro nunca foi totalmente aprovado pelos pais da Ana, porém, nunca interviram. 2 meses antes da Isabela nascer, vem a separação do casal. A menina nasceu no ano de 2002, em 18 de abril, em São Paulo. O Alexandre então pagava uma pensão alimentícia de R$ 250 e junto havia 2 visitas mensais em quinzenas. Sendo assim, a Isabela morava com seus avós e a mãe. Algum tempo depois do nascimento da Isabela, seu pai Alexandre começou a namorar com a Ana Carolina Peixoto Frota Jatobá, onde vamos nos referir a ela de Carolina para não haver confusão. Ela também cursava Direito. O casal teve 2 filhos, Pietro e Cauã. A Isabela era uma criança extremamente apaixonada pelo pai. No dia 29 de março de 2008, um sábado, Isabela tinha 5 anos e eram os finais de semana onde ela ficava com o pai, os meios-irmãos e a madrasta. Às 11h59, a polícia foi acionada pois teria acontecido uma tentativa de roubo junto ao arremesso de uma criança pela janela de um apartamento do 6º andar do edifício London, que fica na zona norte de São Paulo. A polícia começou a receber diversas ligações, primeiro por um morador do 1º andar, depois pelo porteiro. Após haver gritos, pessoas do edifício e dos prédios vizinhos também começaram a acionar a polícia. Se deslocaram então até o local 15 viaturas da Polícia Militar e 3 do Corpo de Bombeiros. Quando chegaram, se depararam com o corpo de Isabela caído no gramado da frente do prédio e na volta muitas pessoas. Os paramédicos tentaram reanimá-lo por 34 minutos. Chegaram a levar seu corpo ao hospital da criança, mas ela acabou chegando lá sem vida. Alexandre e Carolina não haviam constatado a polícia e nem ao corpo de bombeiros. Sendo algo difícil de se entender, ao questionarem o casal por não terem feito alguma ligação, responderam que não haviam costume de ligar para ambos, polícia ou corpo de bombeiros, mas que quando acontecia algo assim, eles comunicavam os seus familiares. Então, ambos comunicaram seus pais. A polícia pressionou, pois era algo incompreensível para eles. Então confessaram que era algo que não passou por suas cabeças naquele momento. Ao contarem o que aconteceu, Alexandre fala que entra com um carro na garagem onde a Isabela estava dormindo. Ele a pega, sobe primeiro apenas os 2 e a deixa no quarto ainda dormindo. Alexandre volta ao carro para ajudar a Carolina a subir com as 2 outras crianças, que também estavam dormindo. Quando ele chega ao apartamento e vê a porta aberta, vai ao quarto onde a Isabela estava e enxerga a rede de proteção cortada. Olhando pela janela, ele já avistava o corpo de Isabela no gramado da frente do prédio. Então, eles falaram que alguém havia entrado no apartamento, roubado e jogado a Isabela pela janela. A Carolina, no mesmo dia, como já havia feito a ligação para seu pai contando o que havia acontecido, pegou as suas crianças e foi para Guarulhos com seus familiares. O Alexandre foi acompanhado de seu pai para a Santa Casa, onde estava o corpo da Isabela. Nisso, a polícia já começou a fazer a sua investigação sobre o ladrão. Após o hospital, o Alexandre retorna ao prédio e questiona a delegada Renata, que estava cuidando do caso, se podia ir até o apartamento, pois precisava de algumas peças de roupa. Então ela responde que não, pois está havendo uma investigação. Ele então pergunta se houve já a prisão do ladrão e ela responde que não haviam encontrado a pessoa ainda. Ao investigarem o apartamento, percebiam que nele havia muita bagunça e sujeira, dando indícios que o casal não vivia em harmonia e que algo ali acontecia. Apesar de toda essa bagunça e sujeira, não havia nenhum sinal de luta corporal. O caso chegou primeiro na polícia como um crime patrimonial, roubo, mas na cena não havia nenhum indício que havia acontecido essa tentativa. Ao entrarem no banheiro, havia várias fraldas sujas espalhadas pelo chão, mas só uma estava lavada e dentro de um balde. A polícia estranhou, então resolveu recolher.
A hipótese da própria Isabela ter cortado a tela de proteção do quarto foi descartada em seguida, por ser um material muito firme e forte para uma criança de 5 anos cortar. Houve então um interrogatório ao casal. A polícia queria extrair mais alguma informação do que havia acontecido naquele dia. O interrogatório durou 24 horas. No dia 31 de março, eles foram liberados. Questionaram se eles sabiam de alguém que teria motivos para fazer o crime. Então eles responderam que tinha um homem que trabalhava no prédio. Ele ficava olhando e cuidando da Isabela. Também citaram uma pessoa que entrou no prédio para arrumar algo e também a ficou cuidando e a olhando. Ao final, foram 23 pessoas interrogadas, mas acabou levando a nada. A polícia começou a investigar o casal. Questionaram aos familiares e aos vizinhos como que funcionava esse relacionamento dos dois. Os vizinhos relataram que havia muitas brigas, com palavrões e agressões. Os familiares falaram que Carolina tinha muitos ciúmes da mãe, Ana, e também da menina. Algo que foi estranhado também é que desde o começo da investigação e do caso, nunca questionavam a polícia sobre isso, o casal, mas sim apenas sobre o ladrão, se ele já havia sido descoberto ou pego. Em uma de suas versões, o casal falou que assim que viram a menina caída no chão, eles desceram desesperadamente para ver o que tinha acontecido, mas essa versão foi desmentida pelo porteiro, pois assim que a menina caiu no chão, apenas Alexandre desceu para ver, e o porteiro foi até ele questionar se ele conhecia aquela criança no chão. Não era alguém frequente no prédio, então não era de reconhecimento. Enquanto Alexandre estava lá embaixo para ver o que tinha acontecido com a Isabela, Carolina tinha ligado para seu pai, feita assim a primeira ligação. Deu para cronometrar isso, pois foi 30 segundos depois que a primeira pessoa havia ligado para informar que algo havia acontecido para a polícia. Outra versão que havia sido desmentida era que eles falaram que a porta havia sido arrombada, mas, como dito antes, na investigação não havia nenhum sinal de que isso havia acontecido. Então, o casal disse que eles poderiam ter pego a cópia da chave deles com um porteiro, pois ele havia a chave de todos os apartamentos, o que também era mentira. A Carolina, 18 dias depois, disse que havia perdido a sua chave na rua e que então alguém pode ter pego essa chave e ter feito o roubo e o crime com a Isabela. Voltando à investigação, no dia que aconteceu o caso, na entrada do apartamento, eles encontraram gotas de sangue no chão e a distância delas eram de passos de alguém adulto, o que apontava que alguém estava com a Isabela no colo e conforme essa pessoa andava, pingava, ou seja, ao entrarem no apartamento, a menina já estava machucada. Alguém havia tentado limpar essas gotas de sangue do chão, junto a elas uma poça que estava perto do sofá, pois não dava para enxergar essas gotas e nem a poça. Precisaram então pegar um produto que mostrasse se ali tinha tido algum sangue, alguma coisa que apontava isso, nem que seja uma mínima gotinha, e assim eles acharam esse rastro. Como haviam achado o sangue apenas no apartamento, então decidiram investigar o carro do Alexandre, pois era onde a família, junto a Isabela, estava anteriormente. Acharam então no carro muitas gotas de sangue, onde eles conseguiram confirmar que era da Isabela, e na fralda que a polícia tinha levado, aquela que foi encontrada dentro do balde, a única limpa do banheiro, eles também acharam o sangue da menina. Na camiseta do Alexandre havia sujeira da grade que foi cortada e também pequenas manchinhas de sangue. Os legistas confirmaram que antes de ser jogada pela janela, a Isabela foi asfixiada. Se ela não tivesse sido, tendo atendimento imediato, ela teria tido 50% de chance de ter sobrevivido à queda. A menina tinha um pequeno corte na testa, o que pode explicar da onde que vem aquelas gotas de sangue. Junto ao corte, eles conseguiram identificar que os dedos dela estavam roxos, a sua língua estava para fora e a boca também estava roxa. Montando o caso, então, foi decidido que o corte aconteceu no carro, o que explicaria todas aquelas gotas de sangue, e a fralda foi usada para estancar o sangue.
Algo que ajudou muito na investigação é que o casal, no dia, eles colocaram um rastreador no carro. Então, eles tinham o horário que o motor foi desligado e também tinham um horário que tinha acontecido a queda, pois logo que aconteceu a queda, a gente teve aquela primeira ligação. Então, eles chegaram à conclusão que tudo ocorreu no prazo máximo de 12 minutos. Na versão do casal, fechava uma média de 19 minutos, então não batia as histórias com os fatos. O caso foi apresentado então que a Isabela estava sentada atrás do banco do motorista, que era o Alexandre. Então, quem causou a agressão nela foi a Carolina. Alexandre então pega a Isabela e a fralda para estancar e tenta manter a boca da menina fechada, o que conclui as lesões dela na boca. Chegando no apartamento, o Alexandre ele tira da testa da menina a fralda, o que leva aquelas gotas de sangue no chão. Ele pega e vai até a sala, arremessa a menina no chão com muita força e ela tenta se proteger da queda colocando o braço, mas nisso a criança fratura o osso rádio. Quando a Isabela cai no chão, ela fica na posição encolhida e ela vomita em si mesma. E quando ela fica naquela posição encolhida, ela suja a calça dela com o sangue que estava sendo escorrido da testa. E também mostra essa queda no chão através daquela poça de sangue que foi feita perto do sofá. A outra lesão na bacia da criança também foi ocasionada neste momento. Os legistas apontaram então que esses ferimentos que a criança apresentava no corpinho dela, eles não podem ser ocasionados pela queda na janela. Então, após essa queda no chão que o Alexandre arremessa a criança, a Carolina pega e asfixia. Alexandre corta então a grade da janela e, segurando a menina pelos pulsos, ele solta primeiro a mão esquerda e depois a direita. Na parte da janela, concluiu que foi feito dessa maneira, pois alguém que não a conhecia e que teria entrado para roubar o apartamento não teria feito dessa forma delicada. A polícia então foi remontar toda a cena para ver se tudo se encaixava, o tempo, a forma como eles estavam montando o caso. E quando acontece isso, a polícia ela normalmente convida as pessoas que estavam na cena, no ato do crime, para participar, mas o casal, como direito deles, recusaram. No dia 31 de março, então, houve um enterro da Isabela. No dia 3 de abril, é decretada a prisão preventiva do Alexandre e Carolina. No dia 18 de abril, o casal foi indiciado pelo assassinato de Isabela por homicídio e seria o dia que a menina estaria completando 6 anos de idade. No dia 7 de maio de 2008, o ministro aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o casal. Decretou então a prisão preventiva da madrasta e do pai de Isabela novamente. Em 2009, ambos foram acusados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Alexandre recebeu a pena de 31 anos de prisão e Carolina a 26 anos. Por decisão do juiz, eles não poderão recorrer da sentença à liberdade por garantia da ordem pública. Alexandre, em 2019, passou para regime semiaberto, permitindo que tenha 5 saídas por ano, onde cada uma dura em torno de uma semana, e que também pode procurar fora do presídio de trabalho. Carolina, em 2017, foi para o semiaberto. Ela se tornou amiga da Richthofen, onde tem fotografias em que elas saem juntas em uma dessas saídas dela da prisão. Mas, após cometer uma infração, ela voltou ao regime fechado em 2021, pois ela não poderia ter contato ao marido e nem às crianças, e ela foi pega fazendo isso. Então, gente, essa foi a história da Isabela. Hoje, em 2022, ela estaria com 20 anos. E eu resolvi trazer essa história, pois é uma pessoa que ainda seria muito jovem e tinha muita coisa pela frente. Mas por escolha de outros, de uma pessoa muito próxima dela, o pai dela, isso não aconteceu. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E é isso.